Põe a mão sobre o teu coração, querido. Por mais que várias coisas tenham sido semeadas através dos teus ouvidos ou teus olhos, e caiu no teu coração, nessa hora, o Senhor está passando o arado e tirando toda a erva. A terra do teu coração está preparada só para a palavra dEle. Nos esvaziamos, Senhor, de nós mesmos, de todo sofisma, de todo engano, de toda palavra contrária à tua ação. Nós nos esvaziamos disso. Estamos nessa manhã completamente vulneráveis somente ao teu agir, a tua palavra. Vem sobre cada um de nós que está nesse ambiente. Vem na vida daqueles que estão assistindo essa palavra, na sua casa, no seu carro, no leito de hospital. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa vir com poder de restauração, de edificação da nossa fé. É o que eu te peço, Deus. Nos alcança com teu favor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, queridos. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Você pode sentar. Vamos assistir um vídeo. Quando estiver pronto aí, querido, você pode soltar. Pode apagar essa luz aqui. O pensamento tem poder infinito. Ele mexe com o destino, acompanha a sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante. É ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira a seu favor, colocando-o a serviço da humanidade. Você é quem escreve a história de sua vida ao optar pelas atitudes construtivas. Você cresce como ser humano e filho dileto de Deus. Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria. Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de suas metas. Seja incansavelmente otimista. Faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Seja mais paciente consigo mesmo. Saiba entender suas limitações. É humano e natural viver aflições. Só não é inteligente conviver com elas por muito tempo. Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, seu coração sorri, seus olhos brilham e a humanidade agradece por você existir. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu sei que a gente vive um tempo de tanta notícia, de tanta previsão, amado, de que dias terríveis estão vindo aí, que tem muita gente, inclusive crentes, que estão aí apavorados, amados. Tem uns que estão tomados por medo, por pânico. É medo de pegar o vírus, é medo de perder o emprego, é medo de tanta coisa, que parece que a fé dele foi embora. Ele não confia mais num Deus que ele serve. E o tema dessa palavra é exatamente sobre isso, amado. Para a gente fazer uma avaliação de como a gente está hoje,
ou de como você realmente é, porque eu creio que na crise a gente se revela, amados. A crise só revela quem nós somos. Você é uma pessoa otimista ou pessimista? Parece que essa palavra otimista está muito ligada à nossa fé, e o pessimismo à nossa falta de fé. Mas não é exatamente isso, amado. Às vezes uma pessoa até que crê em Deus, que até tem uma fé saudável, ela não consegue canalizar essa fé para que ela seja abençoada. Ela crê que Deus pode livrar todo mundo, mas não vai livrar ela. Ela crê que Deus pode abençoar qualquer pessoa, mas ela não se sente no direito de ser abençoada. Então ela carrega consigo um pensamento pessimista, que todo mundo vai conseguir receber a bênção, ser livre de alguma coisa. Ela não. Isso tem que ser trabalhado na nossa vida, porque isso é um indício que nós somos pessimistas, e Deus nos chamou, nos restaurou para que tenhamos uma fé viva, eficaz, e o otimismo seja um reflexo de uma fé saudável. Amém, queridos? E tudo que a gente vai externar, vai refletir, muitas dessas coisas entram pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Olha o que diz em Lucas capítulo 11, versículo 34. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente todo o seu corpo estará cheio de trevas. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém, queridos? Um dos objetivos dessa palavra é, como toda a palavra de Deus, é gerar em nós uma reflexão, um arrependimento e uma mudança de comportamento. A palavra de Deus se torna viva e eficaz quando ela causa em nós não só um impacto, mas principalmente uma transformação, porque esse é o objetivo da palavra. Eu sei que a gente vive num tempo aí, como eu havia falado, então tantas notícias e previsões, amado, que talvez você esteja contando a hora, quando é que eu vou perder o meu emprego? Quando é que eu vou, de repente, adoecer? Não precisa ser assim. Essas pessoas que vivem com esses pensamentos, que tudo vai chegar nele, que vai dar errado para ele, que uma hora ou outra ele vai ser pego por algum tipo de praga ou situação, normalmente são pessoas pessimistas, com pensamento muito mergulhado em más previsões. Queridos, como eu tenho falado aqui, se isso te faz mal, assistir noticiário, não assiste. Não assiste. Se isso alimenta ainda mais um pessimismo, uma previsão de tragédia, não assiste. Se alimenta de coisas boas. Alimenta a tua fé com a palavra de Deus. Acredite no que a palavra de Deus diz. Amém? Pessimismo é uma expectativa que turva os nossos olhos. A pessoa não tem uma visão clara. Nossos olhos não ficam bons, amados. Lembra que nós lemos aqui? Jesus falando, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Eu não estou falando para você ignorar os problemas. Problemas e a crise que a gente está vivendo, ela é uma crise real. Existem previsões assombrosas a respeito da economia. Existe sim. Mas em quem você crê? Onde está ancorado a tua vida, amado? Nós não podemos reagir ou pensar da mesma forma uma pessoa que não crê, que não serve a Deus. Tem gente que não está vindo para os cultos presenciais, amados, porque está tomado de pânico. Não, se eu for, eu vou pegar o vírus lá. Eu não pego no supermercado, eu não pego na fila de um banco, eu não pego na rua, mas na igreja eu vou pegar. Está tomada de pânico. Não sabe até quando vai ficar no emprego. Cuidado. Se a sua visão for sempre focada nas dificuldades, nos problemas e nos riscos, você será diagnosticado como um pessimista. E você tem que corrigir isso, amados. Os problemas estão aí. Eu tenho visto muitas reportagens, isso me faz bem, porque eu sou um otimista. Quem convive comigo, a minha esposa daqui sabe disso. Eu não preciso de muita coisa, amado, para me incendiar. Uma centelhazinha, uma pequena amostra de alguma coisa, eu já creio, eu motivo por aquilo e eu vou embora.
Eu procuro estar sempre olhando nas pessoas o lado bom dela. Eu aprendi isso muito cedo, a desenvolver as coisas, a enxergar as coisas boas nas pessoas. Se eu for enxergar nelas, ou nas circunstâncias, só o que é ruim, não ignorando, mas se eu focar naquilo, vou virar um pessimista. O sorriso vai embora do meu rosto, o meu semblante vai decair, e o que vai sair da minha boca, porque o meu coração já está contaminado, vão ser palavras terríveis, que eu vou comê-las daqui a pouco. Existe uma história de que 2 executivos de uma grande indústria de sapato foi enviado para um país onde não havia o costume de se usar sapatos. E eles foram para ali para sondar, ver as previsões. E voltaram depois de um tempo e entraram na sala do diretor daquela empresa e disseram, o primeiro executivo entrou e disse, olha, esse projeto de abrir uma indústria lá não vai dar certo. Lá ninguém usa sapato, ninguém gosta de usar sapato, o povo gosta de andar pé no chão mesmo. Então não vai dar certo, esquece isso, abota esse projeto. Ele sai daquela sala e entra o outro executivo, que tinha ido para o mesmo país, para a mesma região, e aquele segundo executivo entra entusiasmado na sala do diretor e diz, olha, vamos ampliar o projeto, vamos fazer a fábrica ainda maior, porque naquele país ninguém usa sapato, então nós vamos vender muito sapato. Queridos, é a visão que você tem, o mesmo lugar, as mesmas circunstâncias, mas uma grande oportunidade. Essa história aqui nos lembra da história dos 12 espias que foram enviados para a terra prometida e voltaram de lá com 2 relatórios. 10 espias, que a Bíblia nem cita o nome deles, voltaram lá dizendo, olha, a terra é bonita, os frutos são bons, mas não tem a menor condição de a gente entrar lá, os homens são grandes, nós somos como gafanhotos diante deles, eles vão nos matar, vai ser uma desgraça. Por que saímos do Egito? A Bíblia diz que eles meteram pânico em todo o povo começou a chorar, se arrepender, estava ali, queridos, na beira do Jordão, pronto para atravessar e tomar posse da terra. Mas tinham 2 homens no meio daqueles 12, Josué e Caleb, que foram no mesmo lugar, viram as mesmas dificuldades, que disseram, eia, o Senhor nos deu essa terra, o Senhor já falou que essa terra é nossa, vamos entrar, mesmo que hajam gigantes, nós vamos entrar lá e vamos conquistar. Visões diferentes, querido, isso é um reflexo da confiança, da fé e da confiança que você tem no seu Deus. As dificuldades são para todos, mas como você vai se comportar diante da dificuldade, vai determinar o teu futuro. Tem gente que vive falando, ai de mim, ai meu Deus, abre a Bíblia dentro de casa, põe louvor, ora, mas aqui no coração está dizendo, eu sei que a praga vai chegar, praga nenhuma chegará na tua tenda, diz o Senhor, amados. É isso que você tem que declarar. E ainda que chegue um dia, o Senhor é fiel para curar de toda a enfermidade. Mas as pessoas, os crentes hoje estão assim, acuados, apavorados. Vem na circunstância a desgraça e não a oportunidade. Esses 2 homens que foram àquele país tiveram uma visão diferente. Eu aprendi isso, amado, e procuro exercitar sempre, mesmo no meio da crise. Eu tenho que olhar nela alguma oportunidade. Deus vai revelar para nós no meio do deserto as maiores oportunidades, os maiores milagres, os maiores fenômenos da natureza, amados, foram realizados no meio de um deserto, quando aquele povo saiu do Egito. Coisas assim tremendas, água brotar da rocha, o alimento maná cair como uma chuva, caía diante das tendas daqueles homens, o mar se abrir. Até hoje ninguém desenvolveu uma tecnologia capaz de abrir o mar. Coisas tremendas no meio do deserto. Deus gosta de se revelar no meio do deserto. Mas para quem Ele se revela? Para aqueles que creem, para aqueles que não vivem tomados por esse pânico, que mudam o seu comportamento. Queridos,
Domingo passado nós colocamos os irmãos aqui com uma placa para receber os irmãos, né? Primeiro culto de domingo presencial, depois de 2 meses. E eu, em algum momento, eu estava ali fora, botamos música. Eu disse para os irmãos, dancem. Quando o pessoal chegar, de bom dia, seja bem-vindo, queridos. Eu devia ter filmado. Alguns irmãos chegaram, olhavam assim, tipo assim, que isso? Amarrado. Parece que a circunstância está mudando. Aquilo trouxe uma mensagem para mim, nós precisamos investir mais. O povo está mudando o comportamento, a circunstância está mudando o comportamento do povo. O povo está mal-humorado, está mudando o semblante, está cheio de pessimismo, está tomado pelo pânico. Parece que a nossa fé foi embora. Vamos crer no que os homens falam ou no que Deus já falou muito antes deles falarem? Porque isso vai determinar o teu comportamento, querido. Isso vai determinar sua visão. Se sua visão só enxerga nos problemas uma oportunidade para soluções, apesar do risco e dificuldade, você é uma pessoa otimista. Não importa o que esteja acontecendo, você não vai ignorar, mas você vai continuar crendo que Deus está agindo no meio da tempestade. Amém, queridos? Eu acredito que quando a gente acorda de manhã, pelo menos, vou citar aqui pela manhã, mas sempre você vai ver diante de você 2 listas, daquilo que você ainda não tem, e daquilo que você já tem. Sempre essa lista vão estar diante de você. Talvez o emprego que você ainda não tem, a moça que é, ou o rapaz que é solteiro, ainda não consegui casar, eu ainda não consegui ganhar aquilo que eu desejo ganhar, eu ainda não fui curado, eu ainda não tenho a casa própria que eu gostaria de ter, eu não tenho uma casa maior, eu ainda não tenho um carro. Essa seja a lista. Mas tem uma outra lista, que nessa lista está lá a casa que você já tem, a família que você já tem, o milagre que um dia o Senhor fez, a porta que Ele abriu. Dependendo de qual lista você está mais focado, vai determinar, querido, aonde você vai chegar, ou os sentimentos, ou os pensamentos que estão aí dominando você. Porque a gente tem essa tendência de sempre enfatizar muito mais do que nos falta, do que aquilo que já temos. A gente está sempre olhando para o copo que está pela metade, dizendo, poxa, mas está pela metade. Ao invés de dizer, poxa, ele está a metade cheio, ele não está a metade vazio. Tem uma história de um rei que andava muito infeliz no seu castelo, apesar de ser muito rico. Ele andava muito infeliz e os seus súditos, alguns dos seus criados, preocupados com aquilo, chamaram um sábio e disseram, o que é que a gente faz para o nosso rei voltar a sorrir, voltar a ser feliz? Ele anda tão cabisbaixo. E aquele sábio fala, olha, procurem alguém, uma família, nesse reino que seja muito feliz. Peguem a camisa desse homem, vistam no rei. Certamente ele vai voltar a ser feliz. E saíram procurando. E alguém falou, tem uma família que mora distante aqui do castelo, mas dentro desse reino, que eles são muito felizes, eles vivem cantando, tudo que eles fazem é cantando. E saíram aqueles súditos, chegaram naquele lugar, e viram uma casa muito simples, e ali na frente daquela casa, numa roça, com uma enxada na mão, um homem, sua esposa e seu filho, cantando e trabalhando na roça. Perceberam que aquele homem não tinha, estava sem camisa. Eles contam a história para aquele homem, diz, nosso rei está muito triste. Alguém falou para a gente pegar a camisa de alguém que seja muito feliz e vestir sobre nosso rei. Você poderia nos dar uma camisa sua? E aquele homem diz, eu não tenho nenhuma camisa. Ele diz, como? Como você consegue ser tão feliz? Nem camisa você tem. Mora num lugar tão simples e consegue cantar e ser feliz. Ele diz, pois é, mas eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho a roça, eu tenho a terra para plantar, eu tenho ar para respirar, eu sou muito feliz e grato com o que eu tenho.
Aqueles homens saíram dali impactados. Queridos, nem sempre ter é o que te traz felicidade. Muita gente está buscando no dinheiro, em alguma coisa material, aquilo que vai trazer satisfação e felicidade. A gente sabe que não. Tem muita gente pobre que é feliz. Tem muita gente rica que é extremamente infeliz. Não é isso que determina. Não é o que você tem que determina se você vai ser feliz, não. É o que você faz com o que você tem, amado, que vai determinar se você é uma pessoa feliz ou não. A gratidão, o reconhecimento daquilo que Deus já confiou em nossas mãos, daquilo que Deus já depositou em nós, e alegrar-se com isso, e declarar: Deus, Tu és bom, é pouco, mas Tu és bom, Deus. Isso vai determinar para onde você vai, querido. O nível de conquista que você vai ter. Existem duas mulheres na Bíblia, preste bem atenção, querido, que tinham o mesmo problema. Elas eram estéreis, não podiam gerar filhos. E até hoje em Israel é assim: uma mulher que tem muitos filhos, uma família que tem muitos filhos, ela é muito respeitada. E quando se vê um pai e uma mãe lá carregando, eles podem, aquela renca de filho assim, a gente vê que o pai e a mãe se sentem muito felizes, orgulhosos de ter muitos filhos. Naquele tempo dos reinos, primeiros reis, não ter filho era uma tragédia para uma mulher, mano. E tinha uma mulher chamada Ana, lá no primeiro capítulo de 1 Samuel, conta a história dela. A Bíblia diz que Eucana, o marido de Ana, e marido de uma outra mulher chamada Penina, ela tinha essas duas mulheres, e Penina tinha muitos filhos, tinha alguns filhos, e Ana não tinha filhos. E todos os anos eles subiam para Siló para oferecer sacrifícios a Deus, orar lá no templo, era um costume. E todas as vezes que eles iam para ali, essa Penina aqui, que era uma bênção, provocava a Ana. Imagina, querido, tu não tem filho, tu não tem nada, olha meus filhos. A Bíblia diz que isso irritava tanto Ana que ela nem comia, parava de comer. E ela se tornou uma pessoa amargurada. Ela vivia amargurada, talvez reclamando, murmurando, triste, irritada, ao ponto de seu marido, ele dava o dobro de presentes que ele dava para Penina, ele dava o dobro para Ana. Seu marido um dia chega, talvez depois de perceber tanta angústia, tanta insatisfação, tanta amargura naquela mulher, e disse: será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Você imagina o tratamento que esse homem dava para essa mulher. A Bíblia diz que Eucana amava Ana, não diz que amava Penina, mas amava Ana. Mas nada mudava, até que um dia Ana toma a decisão de pegar essa amargura, essa insatisfação por ainda não ter filhos, tirar o foco daquilo que ainda não tem e começar a valorizar aquilo que ela tem, o amor do seu marido, os presentes que ela recebia, a estrutura que ela tinha. Ela disse: eu vou largar tudo mão disso, eu vou orar ao Senhor. E ela faz aquela oração: Senhor, se tu me deres um filho, se tu me deres um filho, eu o devolverei para ti. Deus não deu só um filho, ela deu um profeta tremendo chamado Samuel. O dia que ela abriu mão da sua amargura, da sua insatisfação, Deus cumpriu a promessa. Quando ela chora, ora diante do Senhor, passa tempo chorando, quebrantada, não mais reclamando do que não tinha, mas se rendendo graças ao Senhor pelo aquilo que tinha. Deus toca no profeta Eli, vai lá com ela e diz: por que estás embriagada? Por que estás falando? Ela diz: não, eu estou derramando a minha alma. Hoje eu decidi abrir mão da minha amargura, da minha tristeza. E ele libera aquela palavra: e daqui a um ano você vai ter um filho, como ela teve um filho. E você sabe que além desse filho tremendo, foi Samuel, Deus deu mais 5 filhos para Ana. Abriu a madre. Quando ela parou de reclamar, querido, quando ela parou de reclamar daquilo que ainda não tinha,
ela tinha um marido abençoado, ela tinha tudo que ela precisava, ela tinha o próprio Deus, mas ela só focava no filho que ela não tinha. E Deus, quando percebeu a gratidão, era a decisão dela abrir mão da reclamação, Deus abre o ventre daquela mulher e ela pode gerar filhos. Existe uma outra mulher, querido, que a Bíblia nem cita o nome, que tinha o mesmo problema. Lá em 2 Reis, capítulo 4, você vai encontrar a história dessa mulher. A Bíblia só fala que era uma mulher sunamita, que era uma mulher rica, que tinha um marido já de idade, mas que não tinha filhos. E o profeta Eliseu sempre passava com seu moço na frente da propriedade daquela família. E um dia aquela mulher chama o profeta e diz: olha, vejo que tu sempre passa por esse caminho, entra na minha casa, vamos te servir um lanche. E profeta gosta de comer, você sabe disso, amado. Louvado seja Deus. Deus dá fome da palavra, mas também dá fome de comida. Por isso que profeta não consegue emagrecer, amados. Porque a gente vai na casa de alguém, sempre tem alguma coisa, a gente não pode negar. E a gente acaba comendo. Deus sabe da nossa luta. A Deus vai dar vitória. Eu sei que vai. Querido, de tanto ele passar ali, a mulher chega para o marido e diz: vamos construir um quarto para esse homem. Vejo que ele é um homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele. Fazem um quarto para aquele homem. Coloca uma mesa, um candeeiro. E toda vez que ele passava, ele se hospedava naquela casa. Constrangido pela alegria daquela mulher, por tanta boa receptividade que era dada naquela casa, um dia ele chama o seu moço Geazi e diz: vai com essa mulher e pergunta para ela o que a gente pode fazer por ela. Se eu posso falar dela para o rei, o que ela precisa, diz o que é que eu posso fazer para abençoar essa mulher. O menino fala assim e diz: olha, ela não tem filhos, já percebi que é só ela e o marido dela já está mais do meio-dia para tarde, está meio coroa. E o menino, o jovem do profeta vai lá, e quando chega lá para aquela mulher e diz: olha, o que nós podemos fazer, o que o profeta pode fazer para abençoar você? Aquela mulher libera uma palavra, querido, que mostra toda a gratidão e o contentamento da sua alma. Ela fala, em outras palavras, traduzindo para a linguagem bem moderna, diz: olha, eu não preciso mais de nada, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, amada, dizendo, eu estou no meio da minha família, eu tenho tudo o que eu preciso, meu marido está aqui, meus familiares moram aqui, eu moro no meio do meu povo, Deus tem me abençoado, e por mais que eu não tenha filhos, isso não mexe comigo, isso não me abate, eu reconheço que Deus tem me dado. Querido, aquela resposta foi tão satisfatória, primeiro para Deus, de ver que aquela mulher não estava murmurando por aquilo que não tinha, mas louvando a Deus por aquilo que já tinha, que Deus usa o profeta e diz: daqui a um ano, você vai ter um filho, você vai conceber e vai ter um filho. E a palavra se cumpriu, depois de um ano, aquela mulher tem um filho. Se você for ver a história dela, daqui a um tempo, quando aquele garoto já é um adolescente, ele adoece, uma dor de cabeça muito forte, ele morre no colo da mãe. A mãe manda chamar o profeta, aliás, ela mesma vai lá. O profeta vem e ressuscita aquela criança. Daqui a um tempo há uma fome muito grande naquele lugar. O próprio profeta vai com ela e diz: olha, vai haver uma fome de 7 anos aqui. Vai embora com a tua família para a terra dos filisteus, que lá eles vão te sustentar. Depois de 7 anos você volta. Ela vai para lá, depois de 7 anos ela volta. E aquele testemunho daquela criança que foi ressuscitada é tão forte que o rei manda chamar aquela mulher. Geazi fala: é esse garoto que foi ressuscitado, é essa mulher que eu te falei. E o rei dá uma ordem: restitui para essa mulher tudo que ela tem direito por esses 7 anos que ela não estava aqui. Restitui as terras e faz um cálculo aí, recompensa, restitui ela por todo esse tempo que ela não estava aqui. E ela foi abençoada.
Querido, você pode interpretar pela semeadura que ela fez na vida do profeta, dela ter abençoado aquele profeta e hospedar ela em casa. Por isso que eu gosto tanto de hospedar profeta na minha casa. Mas quando eu sei de algum profeta, vem para minha casa. Vem para minha casa. Eu sei o que está. Qual é o princípio disso aí. Mas na verdade a semeadura, essa atitude de hospedar o profeta, na verdade era um reflexo da gratidão que aquela mulher tinha a Deus por tudo que ela já possuía, pelo marido, pela terra, pela família que ela tinha. E Deus dá a bênção completa. O que nós entendemos com isso, amado? Nós estamos amargurados, pessimistas, murmurando, reclamando por aquilo que não temos, ou por alguma circunstância que estamos passando, por mais que isso nos abata. Isso cerra os céus. Deus não gosta de murmurador, amado. Murmuração, na verdade, é uma linguagem do inferno, não é de Deus. Agora, quando Deus olha para um coração, tanto rico como era essa mulher, mas uma pessoa que viva na simplicidade, mas feliz como era aquele homem que o rei mandou, que os súditos dos reis foram atrás, cantando, adorando a Deus, com semblante de alegria, por aquilo que Deus já está dando. Querido, não tem nada que segure, não tem nada que impeça uma conquista maior. Enquanto a ingratidão e a murmuração, ela paralisa a pessoa, a gratidão, ela te impulsiona para conquistas sempre maiores, sempre maiores. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 13, que o coração alegre aformoseia o rosto. Não é maquiagem não, amado. Não é Mary Kay não, não é Jequiti. Dá uma arrumada. Mas sabe o que vai refletir a beleza que você tem? Alegria. Eu sei que nesse tempo a gente tem visto muita gente com semblante caído, alguns com semblante fechado, tomados de pessimismo, assombrados pelas previsões. Eles não têm mais expectativa. Todos os planos que eram no início do ano parece que foram sepultados. Muita coisa mudou. A agenda que a gente tinha feito para essa igreja que teve que ser alterada. Nosso Deus não mudou, querido. A Bíblia diz que Ele era o mesmo ontem, antes dessa pandemia. Ele é hoje e será eternamente. Ele não muda. Por que somos tão vulneráveis às circunstâncias? Claro, você tem alma. Se recebe uma notícia ruim, você vai se abater, vai ficar triste, natural. Se perde alguma coisa, você não vai sair pulando, dando pulo de alegria. É natural, não estou falando de um impacto que nós recebemos, estou falando de um estilo de vida que a pessoa começa a adotar, de ser uma pessoa rabugenta, carrancuda, mal-humorada, pessimista. Mulheres dentro de casa que estão reclamando de tudo. É a panela que ela não tem ainda, é a geladeira de 4 portas que ela quer, é o fogão de 500 bocas, é uma lavadora de louça que lave tudo e já jogue dentro do armário. Aquela lavadora de roupa, que a roupa já sai passadinha, né, amado? Que bênção! Mas reclama de tudo. Como é que Deus vai te levar para um lugar de satisfação maior, se você não consegue ficar contente com as que tem hoje, amado? E a mulher reclama do marido, reclama do filho, reclama da casa, reclama dos móveis, reclama de tudo. Ah, o culto é 9 horas, ah, não dá para mim, 10h30 também está muito tarde. Amados, nossa linguagem tem que ser mudada, tem que ser transformada. Nós temos que mudar, dizer: Deus, eu não aceito esse comportamento. Maridos dentro de casa que, queridos, que a violência doméstica aumentou não sei quantos % aí, depois do isolamento social.
Como eu falei aqui, crise só revela quem nós somos. Só revela. Maridos não aguentam ficar dentro de casa. E tem esposa que está pedindo a Deus que acabe o isolamento para o marido ir trabalhar. Sai daqui. Encosto. Porque se tornou insuportável. O cara mudou o comportamento dele. Alguém aqui da nossa igreja que passou dias terríveis dessa enfermidade, estava conversando comigo. Ele disse: pastor, antes de eu... Ele ficou muito mal. Não chegou a ser hospitalizado, mas ficou muito mal. Ele disse: olha, nos 15 dias que eu passei doente, Deus me mostrou tanta coisa, que eu não valorizava a minha mulher, que eu não tinha tempo com meus filhos, eu vivia mal-humorado dentro da minha casa, eu vivia reclamando das minhas vendas, eu vivia reclamando daquilo que eu não tenho, daquilo que eu ainda não ganhei. E naquele leito, na casa dele, não foi preciso ir a um hospital, Deus começou a me mostrar de onde eu vim, do que eu não era, do que eu não tinha, e o que eu tenho hoje. Eu disse: minha cabeça mudou, pastor. Meu querido, que não seja preciso um leito de enfermidade, que não seja necessário você perder tudo que tem, para acabar com esse descontentamento. Nunca está bom, nunca está bom. A gente vai falar com alguém: meu irmão, tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Quando a coisa melhora, você podia ser melhor. Demorou, né? Misericórdia, mano. Como Deus vai abrir as portas, como Deus vai levar essa pessoa a uma conquista maior, que ela não consegue ser fiel, não consegue ser feliz com o pouco. O que é que ela vai ser no muito, amado? Vai se perder. Nós não podemos ser transformados em pior por causa dessa crise que estamos passando. Não podemos, amado. Eu creio que nós não seremos mais os mesmos. Eu creio. Nós seremos melhores, bem melhores. Vamos valorizar mais a nossa casa, a nossa família, um abraço, o culto, a presença de Deus. Nós estamos passando num crivo. Deus está mandando fogo não para nos queimar, mas para nos purificar, amado, para queimar a palha. Não é para nos deixar piores, não. Mal-humorados, rabugentos, pessoas intragáveis. Querido homem, quando você estiver chegando em casa, na hora de chegar, a tua família tem que se alegrar por isso. Se chega às 6 horas, 7 horas, a hora que você vai chegar em casa, os teus filhos estão apavorados, tua mulher está angustiada, você precisa se converter. Mulher, se teu marido chega na hora de voltar para casa e diz: misericórdia, vou ter que encontrar aquela fera agora. Meu Deus, me livra, me guarda, me cobre com o teu manto, me esconda em ti. Querida, você precisa mudar. Tem problemas? Tem. Ninguém está ignorando isso. Mas tem mulher que não tem sabedoria nenhuma. Não estou dizendo aqui. Outras mulheres. Marido chega já, meu Deus, pensando como é que eu vou resolver aquilo, mas eu creio, Deus vai abrir a porta. Quando ele pisa em casa, a mulher está com uma caçamba trucada de problema para derramar em cima dele. E eu já te falei, trate, se tu não resolver isso, eu vou te deixar. Não faz isso, querida. Meu amor, vai dar certo, nós vamos lutar juntos. Deus é conosco, nós vamos vencer, nós vamos passar por isso. Palavras de vida e não de morte. Muda, querido, não seja contaminado por esse clima terrível que está aí fora, assombroso, de previsões terríveis. Não, você é filho de Deus, você é um servo de Deus, Deus tem compromisso com vocês. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, uma dica para você, uma coisa que eu uso muito, amado. Toda vez que alguém me desaponta, que alguém faz alguma coisa que eu não gosto, ou quando eu estou vivendo alguma circunstância que está me abatendo,
eu vou buscar na minha memória alguma coisa boa que aquela pessoa fez, ou alguma coisa boa que aconteceu numa experiência anterior. Eu vou buscar, porque se eu viver por aquilo que ele está fazendo, ou aquela circunstância está causando naquele momento, eu vou cair com ela. E eu creio mesmo que toda pessoa, por pior que você possa achar, tem mais virtudes do que defeitos, amado. Ela tem virtudes. Você tem que focar nessas virtudes. Eu não estou falando para você ignorar os defeitos, mas você tem que focar nas virtudes. Toda essa crise que a gente está passando, eu não sei por quanto vai durar, você tem que ver nela uma oportunidade para crescer, para prosperar, para ser uma pessoa melhor, amém? Você não vai morrer no deserto, querido. O deserto é só para nos tratar. Morre quem murmura, morre quem reclama, morre quem se levanta contra a autoridade. Esse morre. Morreu uma geração inteira. Mas no meio daquela geração tinham homens que sabiam quem era Deus e o que Deus podia fazer na vida deles, e eles tomaram posse da terra. Não seja abatido, não mude o teu comportamento, por mais que isso force, te deixe assombrado e às vezes mal-humorado. Não, querido, que os homens, o que as pessoas esperam ver em nós é um comportamento diferente. Sorriso, sorria, amados, mesmo no meio das dificuldades, sorria. Vocês viram como é quando um paciente sai do hospital? Eu estava vendo ontem, até crianças pequenas que venceram a Covid, eles fazem um corredor com todos os pessoal do hospital, o médico, o enfermeiro, e eles vêm de lá com uma plaquinha: eu venci a Covid. Todo mundo bate palma, se alegra. Querido, nós estamos vencendo todo dia. Você tem motivos para se alegrar, não para se entristecer. Ah, ainda não tenho tudo ainda, mas se o Senhor quiser, Ele vai me levar para lá. Mas tem que haver contentamento, alegria por aquilo que eu vivo. Não deixe o pessimismo tomar conta. Quando alguém vier com uma notícia ruim, ou quando você ouvir nos noticiários uma notícia ruim, que vão morrer 250 mil no Brasil, que vão ser contaminados 2 milhões e poucos, não é isso que o meu Deus está dizendo. Eu creio que vai morrer muito menos. Deus vai mudar essa previsão. Nosso Deus é um Deus que cura. A palavra dele diz que nós, se nos humilharmos, orarmos, nos arrependermos, Ele vai trazer cura, vai sarar a nossa terra. É isso que você tem que crer, amado. Sabe por que tem muito crente abatido? Porque lê pouco a Bíblia e vê muita televisão. Ele é alimentado, ele vive daquilo que ele é alimentado. Se alimenta de notícia ruim, vai se tornar uma pessoa amarga. Mas se ele está na palavra todo dia, comendo aquela palavra, trazendo vida para ele, amados, pode vir a notícia que vier, ele permanece na palavra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Firme, amado. Essa não vai ser a última crise. Nós estamos vivendo o princípio dos fins, o começo dos fins dos tempos. Então outras crises virão, outras pandemias virão. Quem vai chegar lá, quem vai sobreviver? Quem estiver firme no Senhor. Que mesmo que o problema venha, querido, eu creio em Deus. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. O que eu creio é que Deus vai me livrar. Que podem ter 2, 10, 20 milhões de desempregados, Deus vai me dar um emprego. Deus vai me permanecer. Se essa porta fechar, Deus vai abrir outra melhor. Não vai faltar mantimento no meu armário. Não vai ter enfermidade na minha casa. Se por acaso vier, Deus vai curar. Não vai mudar, querido. Chegar na igreja, lugar de alegria. Ninguém pode ver o teu sorriso agora por causa dessa máscara. É bom aquelas que já vêm com sorriso, né? Mas seja uma pessoa alegre, de bem com a vida, amado. Sorria, cante ao Senhor. Não precisa ter para você ser uma pessoa de Deus. Você precisa ser uma pessoa de Deus para que você tenha as coisas que Deus vai te dar. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.
Sabe aquela lista que você tem lá? De coisas que você já tem e de coisas que você ainda não tem. Decida olhar mais e sempre para a sua lista de tudo que você já tem. E seja grato a Deus. Lhe garanto que a sua vida será muito mais agradável e feliz. A alegria do Senhor é a nossa força, amém, querido? Nós temos um motivo, nós temos um futuro. Sabe a coisa que traz mais alegria? É nós sabemos que temos um futuro. Nós temos uma pátria, não é aqui na terra. E já foi pago o preço. Nós temos um passaporte carimbado pelo sangue de Jesus. Há uma eternidade que nos espera nele, com ele. Você não está perdido. Você tem um Deus, você tem um Pai. Você tem uma família de irmãos. Então você tem muito mais motivo de se alegrar do que de ficar triste. Fecha teus olhos. Põe a mão aí à altura do teu coração. Talvez você seja essa pessoa hoje, amarga, que tem reclamado muito, que foi tomado por esse espírito de pessimismo. Não, querido. Decida hoje. Se arrependa hoje. Se você tem falado muita coisa que não deveria falar, tem reclamado muito de muitas coisas, não valoriza as coisas que Deus já te deu. Diga: Deus, me perdoa, eu estava cego, eu não conseguia enxergar aquilo que o Senhor já me deu. O Senhor vai abrir os teus olhos para que você enxergue tudo aquilo que Ele já depositou na sua vida. Que Deus te traga a memória de onde Ele te tirou e onde você está hoje. Para onde você vai no futuro determina aquilo que você fala hoje. Se você é grato a Deus, se você louva a Deus, é alegre com aquilo que você já tem, isso vão ser degraus que vão te levar para uma conquista maior. Ore ao Senhor aí no seu lugar, querido. Diga: Senhor, me perdoa, que eu tenho reclamado muito. Meus olhos estavam fechados e eu não tinha enxergado mais tudo que o Senhor já fez por mim. Oh Deus, me perdoa. Me perdoa por esse pessimismo, todas essas previsões que estão vindo sobre o país. Deus, eu não aceito. Eu vivo por aquilo que a Tua palavra diz, Senhor, não pelo que os homens dizem. Eu creio no que Tu falas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um desses irmãos que aqui estão. Pai, derrama graça sobre eles, que eles estão vivendo dias difíceis, dias de perda. Pai, tem misericórdia, Senhor, que a Tua graça seja derramada na vida daqueles que estão enfermos, mas que o Senhor venha e traga um nível de contentamento que possa mudar o nosso comportamento. Ao invés de sermos pessoas amargas, mal-humoradas, ingratas, sejamos pessoas felizes, alegres e muito gratas ao Senhor. Muda o nosso semblante, que a alegria do Senhor venha invadir o coração de cada um. Nós possamos Te render graças pela casa que temos, pela família que temos, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem provido para cada um de nós. Deus, traga isso sobre a Tua igreja, nosso semblante possa mudar, e um novo cântico possa sair da nossa boca, cântico de adoração e de gratidão ao Senhor. Levanta as tuas mãos, querido, eu determino, eu profetizo a alegria do Senhor, a provisão de Deus, o contentamento, a satisfação, o reconhecimento por aquilo que Deus tem feito na tua vida. A alegria, a paz, a provisão estará todos os dias na tua vida, na tua casa. Se você recebe isso, diga amém, querido. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.